Olá pessoal, espero que estejam bem. Estamos iniciando o módulo 4, Educação Hoje, e este vídeo tem como objetivo sintetizar as principais ideias presentes nesse módulo. Então, solta a vinheta. Conforme já foi mencionado no vídeo anterior, os vídeos de síntese dos módulos de maneira nenhuma substituem a leitura do material disponibilizado. Dito isso, eu gostaria de iniciar esse vídeo dizendo que este módulo, o módulo 4, Educação Hoje, é um contraponto do módulo 3, Programação de Computadores. Uma vez que no módulo anterior nós discutimos especificamente o processo de ensino-aprendizagem de programação. E agora, nesse módulo, nós vamos discutir um pouco da educação contemporânea, ou seja, a educação hoje de uma forma geral, deixando um pouco de lado o ensino de programação. Mas não se preocupe que nos módulos a seguir nós trataremos o ensino de programação juntamente com as metodologias ativas e a teoria da carga cognitiva. O objetivo desse módulo é contextualizar a educação atual, realizando um resgate histórico dos modelos de ensino-aprendizagem e relacionando estes ao conceito de educação 3.0. Para isso, foi trabalhado e discutido nesse módulo os seguintes temas: as transformações da sociedade e seus impactos na educação, Educação 1, 2 e 3.0, e as competências necessárias para se ensinar hoje. Inicialmente, para compreendermos melhor a educação hoje, se faz necessário lançarmos um olhar sobre o retrospecto histórico, com vistas a compreender as respectivas formas e ajustes entre a educação e as demandas da sociedade. Para isso, nos apoiamos nas 3 eras da educação, propostas por Jim Langell em seu livro Education 3.0, 7 Steps to Better Schools, ou em português, Educação 3.0, 7 etapas para melhorar as escolas. Parte das ideias do livro do Jim Langell pode ser encontrado também no livro Educação 3.0, Novas Perspectivas para o Ensino, da editora Unicinos. Agora, deem uma olhadinha nessa imagem. Segundo Langell, ela representa o ambiente de trabalho 1.0 e foi retratada por Winslow Home em sua tela White and Answer, em 1872. A primeira era da educação ocorreu há cerca de 150 anos atrás, e para entendermos melhor esta era, devemos considerar o contexto dessa época representada por essa imagem. Percebam que nesta época, as pessoas trabalhavam na terra, geralmente em atividades ao céu aberto e com ferramentas manuais, em pequenos grupos, formados por pessoas mais velhas e mais jovens. Percebam que eles podiam conversar enquanto trabalhavam. As pessoas dessa época não viajavam para muito longe, e o trabalho deles também não mudava muito de uma geração para outra. Filhos realizavam as mesmas atividades de seus pais e avós, e praticamente com as mesmas ferramentas, pois a tecnologia empregada no trabalho mudava muito lentamente. Agora, se nós voltarmos o nosso olhar para a escola dessa mesma época, também retratada por Winslow Home em The Country School em 1871, vocês vão poder perceber que a educação e o ambiente de trabalho correspondiam exatamente um ao outro, pois a escola produzia os tipos de cidadãos necessários ao mundo ao seu redor. Estes deveriam ser capazes de trabalhar bem, utilizando ferramentas manuais e realizando uma variedade constante e limitada de tarefas diárias. Assim como no trabalho, filhos, pais e avós frequentavam a mesma escola e aprendiam as mesmas coisas, aprendiam ao ar livre e em pequenos grupos. Já a segunda era da educação se inicia cerca de 5 décadas posterior a esse contexto apresentado. Vejam o novo ambiente de trabalho, o 2.0, retratado por Burgett Brothers em uma companhia de cigarros em 1929 na Flórida. Nessa imagem, podemos observar que o ambiente de trabalho começa a se modificar a partir da Revolução Industrial. As pessoas começaram a trabalhar em fábricas, com ferramentas mecânicas e em grandes grupos, apesar de cada uma ter uma tarefa específica, como a de operar uma máquina, por exemplo. Todos faziam a mesma coisa ao mesmo tempo o dia todo, e não era permitido que eles conversassem entre si. Além disso, as pessoas dessa época
já utilizavam ferramentas mais elaboradas. Usavam também lápis e papel. Geralmente se sentavam em bancadas e eram supervisionadas bem de perto. Esse novo ambiente de trabalho requeria um novo conjunto de habilidades, bem como um novo tipo de cidadão. E a partir desse contexto social, as escolas da época tiveram que se modificar para atender a essas novas necessidades da sociedade. Agora, observem a imagem de uma escola dessa mesma época. Percebam, similar ao ambiente de trabalho 2.0, os estudantes de agora formavam grupos maiores, todos da mesma idade, e estudavam conforme o ritmo das horas e deveriam fazer a mesma coisa e ao mesmo tempo. Eram também supervisionados de perto por seus mestres, ficavam fechados em salas e tinham pouca interação com o mundo lá fora. Agora percebam que nos dois contextos apresentados aqui, a educação correspondia exatamente ao ambiente de trabalho, cada um à sua época. Para Lengel, vivenciamos atualmente a terceira era da educação. E para contextualizá-la, devemos observar o ambiente de trabalho nos dias atuais, que são bem diferentes daquele das antigas fábricas. Usam ferramentas digitais e propõem novas ideias umas para as outras. Os trabalhos mecânicos, que antes eram desenvolvidos por nós, seres humanos, agora são realizados por robôs. E pessoas com as mãos limpas reprogramam esses robôs quando as coisas não saem como esperado. Neste novo cenário, as pessoas lidam com problemas jamais vistos e devem se utilizar de conhecimentos das mais variadas áreas para resolver esses problemas, buscando reunir informações de diversas fontes e formatos, a maioria disponível em rede. Além disso, hoje nós nos comunicamos por diversas ferramentas digitais e trabalhamos com uma ampla rede de colaboradores espalhados ao redor do mundo. E aí, profs? Será que as escolas, as salas de aulas e nós, professores, nos transformamos para atender esse novo contexto do ambiente de trabalho 3.0? Podemos perceber em nosso contexto ainda salas de aula com grupos grandes de estudantes que utilizam majoritariamente lápis e papel como suas ferramentas. Esses estudantes são organizados para aprenderem e desenvolverem as mesmas atividades ao mesmo tempo ao longo do dia. Eles possuem poucas conexões com o mundo exterior e são supervisionados bem de perto por nós, professores. E respondendo à pergunta, podemos observar que a educação, de uma forma geral, não se transformou para atender às necessidades do mundo atual, pois o ambiente de trabalho hoje requer pessoas que possam trabalhar em grupos pequenos para resolver problemas, se utilizando dos diversos recursos disponíveis e se fazendo valer de uma ampla rede de conexões. E que também estejam aptas a desenvolver muitas tarefas distintas ao longo do seu dia, de forma autônoma, sem a necessidade de uma supervisão direta. E diante desse descompasso da escola com o mundo do trabalho atual, é comum nós ouvirmos hoje em dia que presenciamos escolas do século XIX com professores do século XX tentando formar estudantes do século XXI. O professor José Moran diz que dentro desse cenário atual tão dinâmico, a escola parece parada no tempo, estando offline em um mundo online. Veja, é possível perceber que a escola atual, bem como boa parte de nós educadores, não fomos preparados para uma geração de estudantes que nasceu e se desenvolveu dentro de outro contexto temporal, cercado em abundância de recursos digitais. Por isso, meus colegas professores, se faz necessário compreendermos essas transformações da sociedade e que a escola, bem como nós educadores, não podemos ficar alheios a essas transformações, como se os muros da escola fossem intransponíveis e os estudantes, ao adentrarem aos seus portões, passassem por um processo de volta no tempo, um tempo do qual eles não fizeram parte. Então, meus colegas professores, com base nessa breve retrospectiva, observamos que atualmente vivenciamos uma etapa de transição de modelos educacionais consolidados para outros mais disruptivos, mais alinhados às necessidades da sociedade e também dos estudantes atuais. E em virtude deste novo cenário, devemos nos questionar enquanto educadores. Como transformar a educação para que ela acompanhe as diversas mudanças ocorridas na sociedade e faça frente às necessidades e perspectivas dos nossos estudantes? Eu acredito que um caminho possível para isso
é abandonar velhos paradigmas educacionais, romper com práticas mais ou menos estáticas e assumir posturas inovadoras. E nesse contexto, não cabe mais falas do tipo: esses alunos não querem nada com nada, eu estou falando para as paredes, eles não estão nem aí para minha aula. Professores, eu sei que é muito difícil competir com YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, jogos e todas as mídias. Mas afinal, quem pode mudar esse cenário? Então, pessoal, agora falando um pouco sobre a Educação 3.0, esse termo foi utilizado pela primeira vez pelo professor Derek Kitts, da Universidade de Witwatersrand, de Joanesburgo, na África do Sul, em 2007. Para definir a utilização e o impacto na educação do aprendizado colaborativo e personalizado, por meio da reutilização de conteúdos e o reconhecimento do aprendizado através de métodos formais ou informais. A abordagem da Educação 3.0 é mais conectivista ao ensino e à aprendizagem. Assim, professores, estudantes, redes, conexões, meios, recursos e ferramentas têm o potencial para atender individualmente os estudantes e educadores e até mesmo as necessidades da sociedade. Reconhecendo que a jornada de cada estudante é única, personalizada e autodeterminada. Portanto, a Educação 3.0 é uma nova concepção do que ensinar, como ensinar, com o que ensinar e o que desenvolver. Nesse modelo, se faz necessário que nós, professores, estejamos aptos a transformar nossas práticas e aprender a utilizar as tecnologias disponíveis, assim como os estudantes fazem, empregando a tecnologia no ensino onde seja apropriado, para incentivar os estudantes com o seu devido potencial pedagógico e modificando as nossas práticas. E assim, nesse modelo, nós, professores, não representamos mais simplesmente a figura do transmissor do conhecimento e guardião da ordem. E, portanto, nós, professores, devemos desenhar, orientar, colaborar e gerenciar um complexo conjunto de contextos de situações de aprendizagem que possam ser frequentemente alteradas. Cabe destacar que esse modelo de educação pressupõe muito mais do que o uso de tecnologias, propondo uma nova concepção do que ensinar, como ensinar, com o que ensinar e o que desenvolver, para entregar como resultado, ao final do processo de ensino-aprendizagem, uma pessoa apta a trabalhar nesse novo panorama econômico e atuar nesse novo contexto social e político. Gersten, em seu artigo Moving from Education 1.0 to Go to Education 2.0 Towards Education 3.0, se utiliza da metáfora da evolução da web para contextualizar os modelos educacionais. Ele diz que a educação 1.0 pode ser comparada à web 1.0, onde há uma disseminação unidirecional de conhecimento do professor para o aluno, assim como a primeira geração da web, um processo amplamente unidirecional. Neste modelo, os estudantes podem ser vistos como receptáculos de conhecimento, e como os recipientes que não têm características únicas, o conhecimento ofertado aos estudantes é padronizado, ou seja, é o mesmo. Esse tipo de educação essencialista, behaviorista, tinha como base os 3 R's: receber ouvindo o professor, responder tomando as notas, estudando o texto e fazendo as tarefas, e regurgitar, tomando as mesmas avaliações, tal como os outros estudantes. Já a Educação 2.0, assim como a Web 2.0, permite a interatividade entre os conteúdos e os usuários e entre os próprios usuários. Com a Web 2.0, os usuários passaram de apenas acessar as informações e conteúdos para poderem interagir diretamente com os conteúdos, comentando, alterando e compartilhando-os pelas redes sociais. Semelhante à Web 2.0, a Educação 2.0 inclui mais interação entre o professor e o aluno, aluno para aluno e aluno para conteúdo e o especialista. A Educação 2.0 tem raízes humanísticas progressivas, nas quais o elemento humano é importante para a aprendizagem. E, dessa forma, as relações professor-aluno, aluno-aluno são consideradas como parte do processo de aprendizagem. A Educação 2.0 centra-se nos 3 Cs: comunicação,
contribuição e colaboração. Já a Educação 3.0 baseia-se num serviço personalizado, autodeterminado de educação, com aprendizagem baseada em interesses, onde há resolução de problemas, inovação e criatividade. Portanto, similar à Web 3.0, que nos fornece conteúdo relevante, interativo e em rede, disponível, personalizado e gratuito, com base em nossos interesses individuais. A Educação 3.0 também trata dos 3 Cs, mas de um conjunto diferente. São eles conectores, criadores e construtivistas. Eles são qualitativamente diferentes dos 3 Cs da Educação 2.0. Agora, são substantivos que se traduzem na arte de ser um aprendiz autodeterminado, em vez de aprender conforme facilitado por um educador. E dessa forma, os alunos se tornam autores, motivadores e avaliadores de suas experiências de aprendizado, tendo o educador ao seu lado como um orientador na construção do saber. Este modelo de educação, o 3.0, é caracterizado pelas oportunidades educacionais, onde os próprios estudantes desempenham um papel fundamental como criadores de artefatos de conhecimento que são compartilhados, e onde as redes e benefícios sociais desempenham um papel importante na aprendizagem. Professores, vocês podem observar que vivenciamos um momento propício a esse modelo de educação, pois a geração atual de estudantes tem acesso a diversos recursos online, gratuitos, disponíveis e ferramentas para criar e compartilhar informações que nenhuma outra geração teve disponível. Vocês também podem observar que, devido a esse contexto, muitos educadores se sentem forçados a ingressar nesse modelo de ensino, mas não sendo legítimo o seu interesse em transformar a sua prática. Pois, como eu disse, estes são forçados e não convidados à mudança, o que pode desencadear experiências traumáticas, tanto para professores como para os estudantes. Outros educadores apresentam diversos motivos pelos quais não buscam transformar suas práticas. Dentre eles, não tenho tempo suficiente, não tenho os recursos suficientes, preciso de mais treinamento. Precisa ensinar usando o livro ou apostila. Precisa ensinar os conteúdos para avaliação. Posso perder o controle da turma. Sempre ensinei de outra maneira e sempre deu certo. Bom, meus colegas, eu entendo que esses motivos são sintomas de uma mentalidade fixa de alguns educadores, que se veem estritamente como professores em um ambiente de educação 1.0. Mas, na realidade, esses são obstáculos externos, pelos quais a maior parte de nós professores transferimos nossas culpas por resistir às mudanças. E o resultado disso é o conformismo com o modelo posto atualmente. Não, eu não posso mudar porque o sistema não me permite mudar. E dessa forma, devemos ao menos nos questionar se não estamos construindo obstáculos para nós mesmos, mas que na realidade não existem. Bom, meus amigos, eu acredito que há opções sim de crescer, de mudar, transformar e valorizar a nossa prática como professor, tornando-a mais significativa aos nossos estudantes. E para isso, devemos focar no que pode funcionar e não no que não está funcionando. E também devemos observar onde as mudanças são possíveis e fazer algumas pequenas mudanças no processo de ensino-aprendizagem. Pois pequenas mudanças geralmente resultam em mudanças maiores e mais sistêmicas. E além disso, frente às diversas mudanças, devemos desenvolver novas competências para ensinar atualmente. Mas quais seriam essas competências? Edgar Morin, em seu livro Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, e Philippe Perrenot, no livro As Competências para Ensinar no Século XXI, nos indicam um norte idealista, porém muito valioso, sobre as competências necessárias para se ensinar hoje. Para responder essa pergunta sobre as competências para se ensinar hoje, saindo um pouco do idealismo e voltando para a nossa realidade de sala de aula e também para o contexto da Educação 3.0, eu encontrei em um artigo dos educadores holandeses Erno Misland e Rob Mioch as 12 características comuns aos professores 3.0. São elas: o professor 3.0 olha para o futuro, pois os aprendizes dessa geração precisarão encontrar espaço em uma sociedade cada vez mais incerta e com grandes riscos.
Assim, ele deve olhar para as tendências, possíveis cenários e considerar as consequências. E quando ele entende que um determinado cenário é relevante, encontra maneiras de traduzir suas descobertas em conhecimento e habilidades relacionadas à sua área de ensino. O professor 3.0 oferece uma base para a vida em sociedade. Ele vê a escola como uma sociedade que conecta os estudantes com o mundo ao seu redor. Ele ensina seus alunos a assumir responsabilidade por suas decisões, sua vida particular e o ambiente do qual fazem parte. Também busca desenvolver uma atitude flexível e adaptável, e assim dá forma à ambição de criar por meio da educação uma sociedade mais saudável. O professor 3.0 estabelece diálogos. Hoje, os estudantes têm acesso às mesmas fontes de informação que seus professores. Por mais que o conhecimento técnico e profissional seja significativo acima de tudo, ele cria momentos para que os alunos aprendam uns com os outros. E nesse contexto, a divisão tradicional de papéis, onde o professor sabe de tudo e o estudante não sabe de nada, não mais se aplica. Portanto, ele inicia diálogos entre seus alunos e com seus alunos. Por isso mesmo, habilidades e estratégias didáticas são ferramentas importantes para o professor 3.0, que está sempre aprendendo sobre a experiência, a mentalidade e o comportamento dos jovens. Conversas com colegas de profissão, famílias e o mundo à sua volta dão a ele o acesso à diversidade de informações, inspirações e ideias. O professor 3.0 impulsiona os talentos de seus alunos. Seus alunos vivem em uma sociedade extremamente competitiva. Ainda que, aparentemente, haja inesgotáveis oportunidades, existe paralelamente o risco de desigualdade. E o professor 3.0 busca possibilidades para que todos os estudantes atinjam grandes conquistas. Ele presta atenção no desenvolvimento integral e no aluno como indivíduo, percebe a motivação intrínseca de cada um e as usa como base para orientá-lo e motivá-lo. O professor 3.0 explora. Com uma atitude de explorador, ele procura navegar pela realidade instável em torno dele. Sempre que possível e com o apoio de uma rede, ele busca soluções criativas para os seus desafios diários. Ele vai pesquisar e experimentar continuamente novas maneiras de tornar o ensino eficaz e eficiente aos seus estudantes. Ele não tem medo de testar métodos inovadores, tecnologias e recursos diferentes. Ele vai conectar a pesquisa com a sua prática e traduzir seus estudos em resultados reais que podem ser testados e avaliados. O professor 3.0 é um modelo de aprendizagem ao longo da vida, pois o prazo de validade das informações está cada vez mais breve, pois o conhecimento e a aprendizagem estão cada vez mais relacionados à habilidade de encontrar soluções para novos problemas. É por isso que ele precisa continuar ativamente aprendendo. Parte disso pode acontecer de maneira autodidata, já que é fácil acessar fontes de qualidade atualmente. Ele estuda, reflete e procura feedback quanto à sua performance, seja entre seus alunos, colegas ou proveniente de seus superiores. Ele também se preocupa com o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento em sua jornada, podendo beneficiar com isso não apenas a sua vida pessoal, mas a de seus alunos e da instituição em que trabalha. E todas essas atitudes transformam o professor 3.0 em um modelo a ser seguido por seus alunos. O professor 3.0 não tem medo de compartilhar e perguntar. O desenvolvimento é rápido demais para que o professor conheça tudo, atualize-se de tudo ou invente tudo por conta própria. Ele, então, aproveita sua rede de contatos para tirar dúvidas, compartilhar conhecimento e contribuir em projetos coletivos. E isso faz dele um membro ativo de uma sociedade co-criadora e mostra o poder de se estar conectado. O professor 3.0 também usa a tecnologia para complementar a sua visão de aprendizagem. Novas mídias e tecnologias oferecem recursos valiosos para a aprendizagem. Entretanto, ele não precisa seguir todas as febres do momento, pois o seu olhar está voltado primeiramente para o aprendizado de seus alunos. E, com isso em mente, ele analisa criticamente as possibilidades de cada ferramenta, definindo quais objetivos deseja atender e como elas podem ajudá-lo a chegar lá.
E caso o recurso ou a tecnologia não acrescente nada de valioso ao processo de ensino-aprendizagem, ele não tem receio de dizer não. E essa habilidade de tomar decisões conscientes e deliberadas pode ser uma de suas competências mais valiosas. O professor 3.0 trabalha com eficiência, pois a tecnologia deve facilitar o trabalho do professor e não dificultar. Ele aproveita a oportunidade de automatizar tarefas operacionais para, em contrapartida, ter mais tempo disponível para se dedicar às atividades que realmente importam, o contato direto com os estudantes. Métodos de avaliação digital, gravações da aula e plataformas de estudo são usados para ampliar os momentos de aprendizagem da turma. O professor 3.0 é apaixonado por ensinar. Sua rotina exige muita energia. Há muito para se descobrir e experimentar, que o trabalho nunca termina, e a única forma de continuar motivado é tendo paixão pelo que faz. Ele tem consciência das atividades de que verdadeiramente gosta de executar e encontra felicidade em sua profissão, na convivência com os alunos, com os colegas e em compartilhar a sua paixão com os outros. O professor 3.0 não tem medo de ser único. Em toda escola existe a necessidade de orientação por especialistas e generalistas, que orientam a tecnologia e a implementação de abordagens inovadoras. E assim, ele enxerga a sua atuação como a letra T, onde a linha vertical representa o seu conhecimento e a linha horizontal representa o alcance desse conhecimento. Portanto, não basta conhecer detalhadamente um assunto, ele deve ser compartilhado amplamente. Então, professores, eu sei que nós, como professores, às vezes nos sentimos como uma gota no oceano, mas vocês têm que considerar que mesmo Einstein, Gandhi ou Picasso foram em algum momento meninos de uma escola qualquer em algum lugar do mundo. Eu sei que a sociedade carrega grandes expectativas para a educação e, portanto, é hora de parar de apontar os dedos ou ter vergonha da profissão de professor. O professor 3.0 sabe que faz a diferença e orgulha-se do seu trabalho. Por fim, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de dizer para vocês, professores, que nós devemos entender que os estudantes precisam ser o ponto central em todos os nossos empreendimentos de ensino. E esses estudantes, presentes hoje no sistema formal de educação, possuem expectativas em relação ao processo de ensino-aprendizagem, bem como a sua própria formação e desenvolvimento, bem diferentes de gerações anteriores. E por isso, imerso a esse contexto, as metodologias ativas de aprendizagem podem se apresentar como uma possibilidade de transformação do processo de ensino-aprendizagem em experiências motivadoras, criativas, significativas e contextualizadas a esses estudantes. Então, professores, eu acho que essa é a síntese dos principais assuntos trabalhados nesse módulo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e qualquer dúvida é só entrar em contato. Valeu! E até a próxima!